da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra. Mais uma vez, eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Vamos então sentar-nos. Meus irmãos, a palavra desse evangelho, ela é muito séria. É uma coisa muito responsabilizante para todos nós. E veja, a este ponto do evangelho, Jesus não está falando apenas para os discípulos daquele tempo. Não. Jesus muitas vezes fazia assim. Como os profetas, e claro, o grande profeta era Jesus, o profeta por excelência era Jesus, ele saltava do acontecimento presente para um acontecimento futuro lá, do fim dos tempos. Aliás, deixa eu dizer, quando a gente estuda a Sagrada Escritura, a Bíblia, uma das coisas que a gente aprende é esta, qualquer um de vocês que faz um estudo da Sagrada Escritura aprende isso, que o interessante, que o bonito dos escritos proféticos, isso confunde muita gente que não entende bem as coisas, é que o profeta, por ele começa falando ali dos fatos que ele vê diante de si, e inspiradamente ele começa a falar a partir dali. Mas, embora ele como pessoa humana, não tenha o conhecimento do que vem para frente, Deus tem. E a partir daí, sem que ele perceba, ele já não está mais falando das coisas ali próximas a ele, ele já está falando das coisas longínquas, as coisas lá do fim. E é muito lindo isto. E é aí que a profecia realmente se mostra profecia. Ela não é uma adivinhação, mas ela se faz realmente mostrar como Deus vê as coisas que virão a partir do presente. Jesus nesse momento fez algo assim. Até você pode perceber aí na sua Bíblia o começo do capítulo 12 de São Lucas. Até o título é esse, Instruções aos Discípulos. Jesus está falando àqueles discípulos ali no momento. Mas imediatamente ele salta para falar do que eles vão enfrentar um pouco mais na frente, depois da morte dele, quando da destruição de Jerusalém, e mais ainda, e neste ponto, ele salta mais longe ainda, e vem mostrar o que nós vamos enfrentar, o que a nossa geração vai enfrentar nos tempos difíceis que estão aí pela nossa frente. Sabe, gente, por mim, eu até faria assim, colocaria um óculos escuro diante de mim,
a respeito deste trecho e não me comprometo. Quer dizer, eu sei que essa passagem do Evangelho, ela é uma passagem profética. Jesus não está falando só aos seus discípulos, ele começou a falar aos seus discípulos, ele salta, falando àqueles discípulos do que eles haveriam de enfrentar depois da morte dele, lá no ano 70, quando Jerusalém é cercada e é destruída. E também mesmo sabendo que Jesus não para aí, Jesus vai a mais à frente, e ele começa a falar do que nós, discípulos dele, vamos enfrentar mais na frente. Eu podia botar um óculos escuro diante disso e dar uma explicação, desculpa até a expressão, uma explicaçãozinha normal, comum do Evangelho, sem me comprometer, sem entrar na água. Só que nesse caso eu seria um péssimo irmão. Eu seria um péssimo irmão. Pelo contrário, é vontade de Deus que nós estejamos preparados para os acontecimentos que estão diante de nós. Gente, para quem estiver preparado, os acontecimentos dolorosos que estarão à nossa frente serão coisas simples, dolorida, sofrida, mas nós teremos como enfrentar. Mas se nós não tivermos preparados, daí sim nós vamos nos confundir, nós vamos nos apavorar, nós estaremos sem fundamento, sem conhecimento, e no apavoramento, daí sim que nós vamos tremer de medo, não saberemos o que fazer, vamos ser confundidos por falsos profetas, vamos ser confundidos pelos acontecimentos, e nada disso vai precisar acontecer, nada disso deverá acontecer, não. É por isso que o Senhor está preparando os seus discípulos. Veja, assim como Jesus preparou os seus discípulos proximamente para aqueles dias e preparou-os para as horas difíceis, primeiro, quando ele seria preso, quando ele seria julgado, quando ele seria condenado, que foi uma situação dificílima para eles. Imagine quando eles viram Jesus preso, levado ao tribunal, julgado, Jesus condenado, eles que já tinham chegado a essa constatação de fé, Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, agora eles estavam vendo aí Jesus julgado pelos sacerdotes do seu povo, pelos chefes do seu povo, e os chefes do povo junto com o sumo sacerdote é que vão levar Jesus ao governador Pôncio Pilatos para ser julgado e condenado por ele, e são os chefes do povo pedindo a Pilatos que condene Jesus, que crucifique Jesus. Veja a confusão em que eles ficaram. Em quem eles acreditavam? Acreditaram o tempo todo em Jesus, chegaram a reconhecer ele era o Messias, mas agora são os chefes do povo. Veja, são os sacerdotes do povo, eram os sumos sacerdotes, e com eles o sumo sacerdote Caifás. Quem faz isso? Quem julga Jesus, quem condena Jesus, quem leva Jesus para o governador romano. E nessa hora, quem é que estava com a razão? Era Jesus que ficou com eles aquele tempo todo? Ou eram os sacerdotes do povo? Ou eram os sumos sacerdotes? Ou eram os chefes do povo de Deus, o povo judeu? Ou era o governador? Quem é que tinha razão? Eles ficaram confusos. Pior, quando eles viram que Jesus foi condenado mesmo, e Deus não o salvou. Quando eles viram Jesus crucificado, quando eles viram Jesus morrer na cruz, e naquela hora os próprios escribas, fariseus, doutores da lei, desafiam Jesus: se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Mas o Pai não o tira da cruz. Eles tinham visto Jesus fazer milagres inéditos, eles tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Poucos dias antes ele tinha ressuscitado Lázaro, e Jesus não faz nada, e o Pai não faz nada por ele, e eles veem Jesus morrer na cruz, eles veem Jesus ser sepultado, eles mesmos sepultam Jesus. Vocês podem imaginar a situação em que eles ficaram, mas Jesus os havia preparado. Jesus falou não sei quantas vezes que tudo aquilo era preciso que acontecesse. Até uma vez Pedro chegou para ele e disse: Senhor, Deus te livre disso, isso não vai acontecer. E Jesus foi muito severo dizendo para Pedro: não, Pedro, afasta-te de mim, Satanás,
Porque você está sendo uma tentação para mim, eu devo cumprir a vontade do meu Pai. Você está analisando as coisas de maneira humana, com mente humana, e não de acordo com a fé. Jesus foi severo com Pedro. Isso está em Mateus 16, logo depois que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, não. E por isso, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus foi dizendo tudo isso a Pedro. Mas logo depois, logo em seguida, capítulo 16 de São Mateus, Pedro já está dizendo para Jesus isso: não, Senhor, Deus te livre de que isso te aconteça, isso não vai te acontecer. E Jesus é obrigado a chamá-lo de Satanás. Afasta-te de mim, as suas palavras são palavras de tentação, e não palavras inspiradas por Deus. Jesus os preparou. Assim mesmo, com toda a preparação que Jesus fez a eles, não foi fácil enfrentar aquela situação. Gente, igualmente, Jesus preparou os seus discípulos para os fatos mais dolorosos ainda, que no ano 70, portanto mais 30 anos depois da morte de Jesus, eles iam enfrentar, ali na cidade de Jerusalém. Quando vêm os romanos e cercam a cidade num cerco terrível. Flávio Josefo, um dos escritores daquela época, descrevem para nós o terror que foi aquilo. Porque os judeus haviam se sublevado contra os romanos, não queriam mais obedecer aos romanos, os romanos vieram inclemente. E como os judeus se fecharam dentro da cidade, naquele tempo as cidades eram muradas e tinham portas, os romanos cercaram a cidade durante um tempo longuíssimo, e com isso de início, eles não tinham mais alimentos, só o que tinha dentro da cidade, só. E claro, isso acabava, e acabou rapidamente. E depois já não tinham mais água. Foi tão terrível, que esse escritor Flávio Josefo acaba descrevendo, de maneira muito crua, que as mulheres chegavam a matar os próprios filhos recém-nascidos para dar de comer aos seus outros filhos. Depois de uma resistência terrível, eles são obrigados a se entregar. E quando se entregam, os romanos não vieram simplesmente e prenderam ou levaram escravos, não. Os romanos entraram em Jerusalém como Jesus havia predito. Se eles não aceitassem, se eles não escutassem a sua voz, se eles não se arrependessem, se eles não se entregassem para Deus, isso tudo iria acontecer. Mas eles não acreditaram. Veja o que fizeram com Jesus, veja o que fizeram também depois com os apóstolos. Então, o que Jesus havia predito aconteceu. Não é que Jesus quisesse que acontecesse. Jesus fez de tudo para que não acontecesse assim. Mas por quê? Eles não quiseram, aconteceu. Porque eles não se arrependeram, porque eles não aceitaram a palavra de Jesus. Tudo aquilo aconteceu. E os romanos então entraram na cidade e foram de casa em casa, trucidando, matando a tudo e a todos. A tudo e a todos. Foi um mar de sangue. Eles iam de casa em casa, depois de matar as pessoas, iam ateando fogo e incendiando tudo. Chegaram no templo de Jerusalém, aquele templo recém reedificado, reconstruído. O templo que no tempo de Jesus era lindo, tanto assim que foi a partir disso que Jesus falou muito dos últimos acontecimentos, quando os apóstolos mostraram para Jesus no templo reformado, e diziam: mas que maravilha, contempla, Senhor, que maravilha esse templo. E Jesus teve que dizer a eles: não ficará pedra sobre pedra. E foi assim, gente. No templo, eles entraram como vândalos, destruindo tudo. O templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém, construído de pedras, foi arrasado. Foi arrasado. Realmente não ficou pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Veja, não era uma construçãozinha como esta quadra. A gente pode comparar essa quadra com uma construçãozinha. Não, era uma grande construção feita de pedra.
E não ficou pedra sobre pedra. E foi justamente por isso tudo, porque nesta hora, imagine como é que eles se sentiram. E havia cristãos em Jerusalém nesse tempo. Havia cristãos dentro de Jerusalém nesse tempo. Mas por isso Jesus os havia preparado, para que não se confundissem, para que continuassem acreditando em Deus, para que passassem por todos esses acontecimentos sem apostatar, sem negar a Jesus. E não somente, veja bem agora o importante, Jesus os prepara para os momentos duros da sua morte. Não somente Jesus os prepara para os acontecimentos duros de quando Jerusalém é destruída, mas Jesus dá um salto lá para frente, lhes falando a respeito dos últimos tempos que não quer dizer fim de mundo, mas dos fins dos tempos desta geração, desta nossa geração, que é a geração dos pagãos que recebeu o Evangelho. Preste atenção, como os judeus não aceitaram Jesus, que era da raça dele, que veio para eles, não só para eles, mas veio em primeiro lugar para eles. O próprio Jesus já diz, e de modo especial depois os apóstolos, e acima deles todos, São Paulo é o grande apóstolo dos pagãos, diz: uma vez que vocês não quiseram receber a palavra e a salvação, eu me vou para os pagãos. E foi. E os pagãos começaram ali pelos gregos, pelos romanos, e continuou, e chegou até nós. Os próprios apóstolos pensavam que era só os povos ao redor dele, e graças a Deus não. Quando Jesus fala dos pagãos, Jesus tinha em mente todos os outros povos que passaram. Jesus sabia que os homens daquele tempo desconheciam que além do mar, estava ali ao redor deles, que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, que banha a cidade de Roma. Desse lado de cá, num grande continente que eles nem imaginavam, que são as Américas, havia muita gente, e haveria muita gente para ser evangelizada e para ser conquistada para ele. Também essa humanidade toda era chamada a participar do reino de Deus e fazer parte da coroa de Jesus quando ele voltasse em glória. Gente, foi por isso que durante 1500 anos, não era pouco tempo, durante 1500 anos, a evangelização foi feita daquele lado, do lado da Europa e para lá. Foi só em 1500, na verdade, em 1492, primeiro que Cristóvão Colombo vai à América, e logo em seguida, Pedro Álvares Cabral vem aqui para o sul, para o Brasil, e o nosso continente começa a ser conhecido. Veja bem, vamos fazer um pouco de matemática, foram 1500 anos, até que chegassem a saber que existia do lado de cá todo esse mundaréu de gente. E agora tivemos mais quase 500 anos. Portanto, já ficaram 3/4 para trás. 3/4 para trás, 1500 anos. E agora estamos quase chegando aos 500 anos da descoberta desse lado de cá. Deus tinha eleitos, Deus tinha escolhidos para o seu reino. Deus tinha escolhidos para céus novos e terras novas, de que fala o final do Apocalipse. Nós fazíamos parte deste povo, e os apóstolos nunca podiam imaginar que a obra da evangelização era tão grande assim, tinha que atingir até esse outro lado do mundo, e graças a Deus nos atingiu. Por quê, gente? Porque nós também estávamos no pensamento de Deus, eu e você estávamos também no coração de Deus. Quando o Pai preparou uma multidão de filhos para estarem ao lado do seu Filho em céus novos e numa terra nova, numa humanidade nova, como fala Apocalipse, o Pai pensou também em nós. Bate assim no seu peito e diga: o Pai pensou também em mim. Pensou também em mim. Pensou em mim. Eu também estava no coração do Pai. Diga comigo: eu também estava no coração do Pai. O Pai me deu de presente a Jesus. Eu sou um presente para Jesus.
Eu sou um escolhido. Claro que as mulheres dizem no feminino, não é? Eu sou um escolhido para participar da glória de Jesus, que há de vir em breve. Eu vou participar disso, porque o Pai me escolheu. Eu sou um presente dele para Jesus. Você está vendo que beleza? Você está vendo que beleza? E gente, para dizer a verdade, nenhum de nós mais aguenta esse mundo imundo em que nós estamos. Ninguém de nós mais aguenta este mundo imundo em que nós estamos. Nós vivemos num mar de lama, verdade não é? A pena é que a gente se acostuma com tudo, né? Até com a sujeira a gente se acostuma. E tudo se torna normal, tudo parece normal. Tudo parece certinho, correto. E se a gente anda sempre sujo, né? Se tem um terrível mau cheiro e todo mundo cheira mal, a gente se acostuma com o cheiro mal de todo mundo, né? Só que a sujeira é sujeira, que a miséria é miséria. Que é uma imundície, esse mundo é uma imundície. Nós não estamos no mundo previsto por Deus, não. E por que tudo isso? Porque está se cumprindo aquilo que o próprio Jesus disse. E está se cumprindo aquilo que Apocalipse diz. Que chegaria um ponto, chegaria uma geração, em que o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, viria sobre nós com grande furor e ira. Eu só não vou mostrar para você lá, porque eu quero ficar um pouco mais neste capítulo 12. Somente que nosso avô, sim. Depois você volta para o capítulo 12. Vai lá comigo para Apocalipse 12 também. E é fácil de encontrar, porque é Apocalipse 12, 12. Apocalipse, capítulo 12 e também versículo 12. Agora preste bem atenção. Antes de falar dessa situação dificílima, o próprio Apocalipse fala da vitória de Jesus, fala da salvação de Jesus que chegou, fala da autoridade de Jesus que vai ser impressa nesse mundo. Está no versículo 10. Está no versículo 10. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia, leia comigo: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Sabe, gente, João vê na frente. Ele diz, chegou, agora chegou, porque essa voz forte dizia no céu. João já viu na frente, agora chegou a salvação, o poder e a realeza. E realeza é realeza. O rei vai ser rei, a realeza de nosso Deus chegou, assim como chegou a autoridade de seu Cristo, que é Jesus. E por quê? Leia para frente. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Ponto. E termina, né? Por isso, alegrai-vos aos céus e todos que aí habitais. Interessante, o versículo 12 tem duas partes. Uma muito alegre. Por isso, alegrai-vos aos céus e todos que aí habitais. João está tendo uma visão profética. Lá na ilha de Patmos, onde ele teve essa visão. E ele vê a vitória de Jesus. E há uma voz do céu que já proclama: chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus. Chegou a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do trono de Deus. Chegou. E João ouviu essa voz. E o versículo 12 começa dizendo: por isso, alegrai-vos aos céus e todos que aí habitais. Somente que o versículo 12 tem uma segunda parte que diz, e leia comigo: mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja bem, cuidado por quê?
porque o demônio desceu sobre vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gente, eu acabei de falar para vocês como são as palavras proféticas, como é que Deus inspira o profeta. Para Deus tudo é visível. Então aqui, e a maneira de Deus fazer, primeiro Deus proclama a vitória dele, a vitória do seu Cristo, a autoridade daquele que é rei. E manda nós nos alegrarmos, porque isso vai chegar. Só que o Senhor diz, somente que antes disso chegar, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, porque ele diz, porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos. Antes disso acontecer, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai descer sobre vós com grande ira, justamente sabendo que pouco tempo lhe resta. Você entendeu? Esse mar de lama que nós estamos, é porque o demônio já sabe que o que está em Apocalipse 10 e 11 e o comecinho do 12 vai acontecer. A vitória de Jesus é iminente, e portanto a vitória de Maria também, a vitória do Imaculado Coração de Maria é iminente, e a vitória dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Quando a gente diz escolhidos, eleitos, não são pessoas perfeitas, não somos nós, gente, esses trastes que somos nós, mas que Deus escolheu para serem os seus escolhidos, para fazerem parte do seu cortejo, para participarem com Ele em céus novos e uma terra nova, para participarmos do triunfo de Jesus. Nós fomos os escolhidos, gente, nós fomos os escolhidos, com todos os pecados que já aconteceu na nossa vida, com toda a miséria que já aconteceu na nossa vida, nós somos os escolhidos, e Deus não volta atrás nessa escolha, só se nós não quisermos, só se nós formos renitentes, só se nós formos realmente pessoas fechadas, pessoas que não ouvem a palavra de Deus, como aconteceu com os judeus. É que essa escolha não vai acontecer e nós não participaremos. Mas eu digo a você, eu não quero estar nesse meio não, eu vou participar pela graça de Deus, custe o que custar, eu dou a minha vida, eu estou suando a camisa, eu estou indo ao máximo que eu posso, porque eu quero ser um dos escolhidos, eu quero estar com Jesus, eu quero participar da glória de Jesus, e não eu quero, porque Ele me criou para isso, Ele me escolheu para isso, Ele me amou para isso, Ele morreu por mim na cruz para isso, Ele me deu o seu Espírito para isso, e eu não posso desprezar esta escolha, este amor, este sangue, esta salvação, esse derramamento do Espírito Santo, só porque eu sou eu, e porque eu quero fazer aquilo que eu bem entendo, porque eu quero seguir a minha cabeça, porque eu quero seguir os meus caprichos, quero seguir as minhas paixões, quero viver apenas os prazeres passageiros desse mundo. Não, eu não posso, eu não tenho o direito de desprezar tudo isto e perder a grande escolha do Senhor, e de modo especial a razão pela qual eu fui criado, e a razão pela qual todos nós fomos criados, participarmos da glória do Senhor que virá. Nem eu nem você, eu falei bem pessoal, porque isso é problema meu. Isso é problema meu. Sabe, dizendo isso, eu não estou dizendo que eu sou o salvo, não o escolhido. Não, isso é problema meu. Assim como eu tomo a peito, e só posso tomar a peito a minha salvação, você também precisa tomar a peito a sua salvação. Você também precisa tomar a peito a sua salvação. Ou você é daqueles que, na hora que descobre que está com uma doença grave, que você está com tuberculose, como eu tive, que você está com câncer, então você solta o corpo, pô, estou com câncer mesmo, estou tuberculoso mesmo, né? Deixa beber, deixa farrear, deixa aproveitar essa vida que eu vou morrer mesmo, então tudo bem, vamos lá amigo, vamos para essa vida, né? Porque já estamos bêbados mesmo, vamos continuar, né? Vamos farrear por essa vida. Não, gente, de jeito nenhum, nem eu e nem ele. Não, meu irmão, nós somos escolhidos. Eu estou doente, meu pulmão está arrasado, eu acabei contraindo
tuberculose, eu estou canceroso, até pior, eu estou aidético. Meu irmão, eu vou ajudar você, mesmo aidético, eu sou guerreiro, eu vou ajudar você a se salvar, porque você é escolhido. Por amor de Deus, me ajuda também, meu irmão, me ajuda também, me socorre, me defende, me levanta, não me deixa cair. Muitas vezes eu vou tentar, eu vou escorregar, eu vou querer cair, me segura, me levanta mesmo, porque eu preciso de você, você precisa de mim. Você entendeu o que é? Louvado seja Deus, gente, Deus lhe pague. Não é para se entregar, não. Não é para se entregar, não. Eu falei em pessoal, porque esse é um problema meu. Jesus fez tudo pela minha salvação. Jesus deixou uma igreja para minha salvação. Jesus deixou irmãos para minha salvação. Jesus deixou irmãos concretos que fazem o que nós fizemos para minha salvação. Mas esse é um problema meu. Eu vou me condenar se eu me deixar condenar, porque na verdade eu sou um escolhido de Deus, como você também. Você vai se condenar se você se deixar condenar, se você soltar o corpo. Mas que você é um escolhido de Deus, ainda mais, você é um marcado de Deus, você foi batizado, você recebeu a marca do derramamento do Espírito Santo. Você não é um qualquer, você é um daqueles que João vê, está lá no capítulo 7, que tem a marca dos eleitos, a marca dos escolhidos na sua testa, que é aquele tal que São Francisco gostava muito, e foi essa grande descoberta de São Francisco, que os eleitos, que os escolhidos, e João vê também isso, que os escolhidos de Deus tinham marcado na sua fronte um tal, que é a letra T dos hebreus, que não era apenas uma letra, era realmente uma cruz, a cruz de Jesus. E Francisco diz: eu sou um desses. João já me viu lá, João já me viu com esta marca na minha testa, porque Deus bondosamente me marcou. Então eu não posso perder a minha escolha, eu não posso perder a minha eleição. Foi por isso que Francisco fez, ele mesmo com seu formãozinho, com madeira que ele pegou, um tal como esse, pôs com um cordão no seu pescoço, amarrou bem no pescoço, para não sair do pescoço dele, de dia e de noite. E nas horas duras, nas horas de tentação, Francisco pegava firme aqui. Eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu não posso perder a minha eleição, não posso perder a minha escolha, não, de jeito nenhum. Não vai ser tentação qualquer, não vai ser problema do dia a dia que vai me impedir isso, não, porque também Francisco passou por tentações, Francisco passou também por desânimos, passou por angústia, passou. Nessas horas ele se agarrava a este sinal. Eu digo a você, você também tem este sinal. Claro, não é um sinal visível, é um sinal na nossa alma. Nós fomos batizados, nós recebemos a graça do derramamento do Espírito Santo, graças a Deus recebemos, e não podemos negar que recebemos. E por isso, meu irmão, nós só podemos lutar pela nossa salvação, só podemos lutar pela nossa salvação. Mas voltando àquilo que eu dizia, justamente Jesus inspira João e mostra para ele. Jesus mostra a ele tudo isso. João viu tudo isso acontecendo. Em primeiro lugar, é mostrado a João a vitória de Jesus, a realeza do nosso Deus e a nossa vitória. Somente que João também recebe esse anúncio. Antes disso, antes que a vitória aconteça, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai descer sobre vocês com grande furor e ira. Então deixa eu falar, agora é o mais importante. Esse mar de lama que nós estamos enfrentando na nossa geração é por causa disso. Você entendeu? Porque o demônio não quer perder. Ele não quer nos perder. Claro, nós somos de Deus, nós somos de Jesus, mas Ele quer nos pegar. Ele quer por tudo
atrapalhar a obra de Jesus. Ele quer fazer de tudo para arrancar os escolhidos de Jesus das mãos de Jesus e da salvação de Jesus e da glória de Jesus. Ele quer arrancar os eleitos dessa glória de Jesus. É por isso que ele cobriu o mundo com um mar de lama. Por isso toda essa imoralidade que está aí ao nosso redor. Por isso todos esses vícios. Por isso toda essa perversão e essa depravação que está no mundo. E a pior depravação é aquela que se trocou a mentira pela verdade. Parece que a mentira é a verdade. Parece que a maldade é que é o certo, que é o bom. Parece que a depravação que é o correto, que é o bonito. Como São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que está sendo a carta desses dias, hoje também foi a carta aos Romanos, é o capítulo 2. Essa geração nossa não apenas pratica todas essas depravações, como também aplaude aqueles que a praticam. Gente, essa é a nossa geração. Mas por quê? Não porque nós sejamos maus, é porque o inimigo veio sobre nós, o demônio veio sobre nós com grande furor, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas justamente porque nós estamos vendo esse mar de lama que ele trouxe, nós já sabemos, já vai chegar a salvação de Jesus, que está aqui no mesmo versículo 10, 11 e na metade do 12. É lindo isso. Deus fez de propósito que o versículo 12 do capítulo 12 fosse dividido em duas partes. A primeira fala da vitória do Senhor e a segunda fala dessa situação dolorosíssima em que nós estamos. Gente, sabendo justamente que já a vitória de Jesus vai acontecer, nós ficamos precavidos e não nos deixamos levar por esse mar de lama que o inimigo jogou nesse mundo. Você entendeu? O Senhor foi bondoso quando colocou diante dos nossos olhos, nas nossas Bíblias isso. Quando o Senhor fala isso, não é para nos assustar, mas é para nos acordar. Porque a nossa geração é uma geração mole, uma geração dormente, uma geração longe de Deus. É uma geração torporizada, que está no torpor. E o Senhor precisa nos salvar. Então Ele volta agora nesses tempos a nos chacoalhar, para acordar, para despertar, para nos libertar e nos colocar de novo na luta pela nossa salvação e pela salvação dos nossos. Pela salvação dos nossos. Porque infelizmente, eu só não vou repetir a cena com ele aqui, a nossa geração é daqueles que, bom, eu já estou doente mesmo, eu já estou acabado mesmo, então vamos gozar a vida porque o negócio é este. Não, gente, não. E se o Senhor hoje volta a trazer diante dos nossos olhos o que já estava na palavra de Deus há 2000 anos, não é para assustar, mas deixa eu falar, é para assustar também. Mas não é. Quando o pai chega no filho e dá aquele pito nele, porque se você realmente continuar desse jeito, você vai perder um ano. O pai não fez isso para assustar, mas que também assustou. A finalidade é que o filho tome jeito, que o filho volte a estudar, que o filho consiga passar e não leve bomba. Mas que foi preciso assustar o bendito do filho na situação que ele estava, foi preciso. E pode saber, né? O pessoal que anda assustado é porque infelizmente estava muito por fora. Muito por fora. Mesmo se talvez dentro da renovação. Mesmo se talvez padre, mesmo se talvez religioso ou religiosa, infelizmente estava muito por fora. Precisava de um chacoalhão mesmo. Para acordar, precisava, ou se precisava, e graças a Deus, e o pior é que depois fica um protegendo o outro, não se assusta não, porque não tem nada, esse pessoal aí é exagerado, super exagerado, fica na sua, fica na sua, não se assusta não, deixa eu cair por cima de você, eu vou morrer gostoso por cima de você, entenda, deixe eles falar para lá, eles estão assustando à toa, deixa, eu vou morrer gostoso em cima de você, deixa eu morrer assim desse jeito, já estamos na pior, vamos ficar na pior mesmo,
Você entendeu? Só que eu não quero ser esse mau irmão. Eu não quero ser esse mau irmão, não quero. Deus me livre de ser esse mau irmão. Gente, enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar. Eu agradeço demais aquelas irmãs, as irmãzinhas da Imaculada, que recuperaram o meu pulmão. Eu tive uma alegria enorme quando vi a irmã, não sei onde, de que lado que ela está, né? Na entrada veio a irmã que naquele tempo no S3 era cozinheira, lá e cuidou de mim com um desvelo, que refez, graças a Deus, com tudo isso o meu pulmão. Eu digo, enquanto eu tiver esse pulmão restabelecido, porque eu fui tuberculoso, enquanto eu tiver ainda fôlego, ainda tenho bastante, graças a Deus, eu não vou parar de falar, eu não vou parar de usar esse meu pulmão para alertar os meus irmãos. Eu não quero ser um mau irmão, não quero, não posso ser esse mau irmão, não posso. E por que isso, gente? Não é para assustar. Nós não somos profetas do terror coisíssima nenhuma. Nós somos os profetas da salvação de Jesus. Porque antes de o Senhor falar que o demônio viria sobre nós com grande furor e com grande ira, Ele mostrou a João a salvação dele que viria. E o católico precisa entender a Bíblia integralmente. O católico precisa ler a Bíblia. E nós padres precisamos ler a Bíblia com os olhos de Deus e ver a Bíblia inteirinha. Nós não somos profetas do terror coisíssima nenhuma. Nós somos os profetas que anunciam a salvação. Estamos realmente arrancando os nossos irmãos da depravação. São aqueles que dizem que pode se prostituir, são aqueles que dizem que pode se masturbar, que masturbação não tem problema nenhum. São aqueles que dizem justamente que podem sair com fulano, podem ficar com quem você quiser, porque afinal das contas todo mundo faz assim. São aqueles que dizem que justamente pode abortar, que não tem problema nenhum. São esses que não querem ver as coisas como elas são. Mas graças a Deus, nós estamos trabalhando para salvar os nossos irmãos. Nós não estamos assustando os nossos irmãos, não. Nós estamos num trabalho duro, num trabalho árduo de salvação dos nossos irmãos. Eu repito para vocês, obra de resgate é obra de resgate, e tropa de resgate é tropa de resgate, porque quando há pessoas debaixo de escombros, gente, isso é terrível, e nós estamos com gente, com irmãos nossos, até com irmãos de sangue, com marido, com mulher, com filhos, com pai e com mãe, debaixo dos escombros, e é preciso salvá-los, então é uma obra muito séria, e como, aí que está, o coitado que está debaixo dos escombros, ele não pode fazer mais nada. Só pode esperar que outros o salvem. Podemos dizer, ele não tem mais liberdade. Porque está preso debaixo dos escombros. Isso o coitado que está debaixo de escombros de um prédio que caiu, de barranco que caiu, de enchente que aconteceu. Mas só que os nossos irmãos, que estão debaixo desses escombros, eles estão muito livres. E pelo contrário, eles se sentem na sua. Gostosamente na sua. E se eles não forem conscientizados da situação em que eles estão, da depravação em que eles vivem, do lodo no qual eles estão entrando, se nós não explicarmos para ele porquê deste lodo, e se nós não explicarmos que agora é a hora da salvação, que agora é a hora da graça, e eles precisam sair disso, se nós não fizermos isso, eles não vão sair, eles vão ficar na deles, como estão na deles. E nós não podemos ser profetas do deixa para lá, para ver como é que fica, não. Deixa os irmãos se perder, que eles já estão numa boa, não. Nós somos profetas que anunciam aquilo que está na palavra de Deus e que é preciso realmente nós acordarmos e sairmos do torpor e deixarmos-nos salvar pelo Senhor com a nossa liberdade. E infelizmente as pessoas estão, eu repito, torporizadas, insensíveis. Deixa eu falar, gente. Quando os céus se abalam, e quando Deus se utiliza da sua própria mãe
desde lá de Lourdes, não é de hoje, de Salete, de Fátima, de Garabandal, e vocês conhecem tudo aquilo que Deus fez através de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, falando na nossa língua, na língua portuguesa. O que tem acontecido já há 14 anos, em Medjugorje. Quando os céus se abalam. E o Pai está usando da própria mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa mãe, para que ela venha e nos alerte. Quando o Pai faz com que até estátuas de gesso de mármore chorem diante de nós, para ver se toca o nosso coração. Gente, Ele está fazendo muito mais do que fez por aquela geração de Jerusalém. Muito mais. E a nossa geração de católicos vai ficar empedernida, vai continuar no racionalismo, vai continuar contestando o apelo de Deus, que usa da sua mãe para chamar de volta os seus filhos numa hora trágica em que seus filhos estão. Os céus têm se abalado por causa disso. Os céus têm se abalado por causa disso. E não venha com essa piadinha, né? Onde é que está a Nossa Senhora? Vamos procurar ela, porque ela deve estar numa dessas 300 aparições no mundo inteiro. Não vem com essa piadinha não, porque você não entende nada das coisas do céu. Você é muito materialista para entender um pouco das coisas do céu. Não vem com piadinha de mau gosto, que você está fazendo coisa pior do que aquele protestante chutando a imagem de Nossa Senhora. Porque quem vem com essa piadinha, gente, está cometendo uma infâmia pior do que aquela. Pior do que aquela. Aquele inconsciente chutou uma imagem. Esses estão depravando, estão difamando a obra da mãe pressurosa. Você não acredita por acaso? E quem faz essas piadinhas, e não são pessoas quaisquer, não. Não são pessoas quaisquer, são religiosos, são pessoas do clero, são eclesiásticos. Você não sabe, você não acredita no dogma, na verdade da Assunção de Maria, que Maria hoje tem o seu corpo glorioso, e corpo glorioso não é esse nosso corpo coitadinho, não. Você não entende, bulufas de corpo glorioso. Não entende bulufas das coisas do céu, nem das coisas da terra você entende. Como é que você fica julgando Deus? Deus que está usando todos os seus recursos para salvar essa humanidade e de maneira especial salvar essa igreja. Gente, Deus não está mexendo ainda com os pagãos desse mundo, não. Deus está mexendo com os seus filhos, os batizados, os da igreja. Deus está querendo através de Maria, porque quem vai ser sensível são aqueles que têm Maria. Deus está usando da sua mãe, do pranto da sua mãe, para tocar o coração de católicos. Deus está preocupado com a salvação da sua igreja. Isso é para salvação. Por amor de Deus, não venha com essas piadinhas, não. Não venha com essas piadinhas. Porque é o próprio céu se abalando pela nossa salvação. Gente, em Sodoma e Gomorra não aconteceu isso. Deus não fez tudo isso para salvar Sodoma e Gomorra. Deus não fez isso para salvar as pessoas do tempo de Noé, não fez. Nem fez isso com o seu povo eleito. Quando com Jesus e com os apóstolos, teve que preparar o povo para o que iria acontecer se eles não se arrependessem com a destruição de Jerusalém. Deus está sendo extremamente misericordioso conosco, com a nossa geração. O que Ele não fez nem pelo povo eleito, está fazendo por nós, está fazendo pela sua igreja, pela igreja católica, gente, para não perder os seus filhos. Deus abriu o coração, Deus tornou-se realmente um pai pródigo, um pai louco de amor e de misericórdia e de perdão, para salvar os seus filhos na igreja católica. E nós estamos brincando com a misericórdia de Deus. Isto é ou não é um pecado contra o Espírito Santo, do qual nos falou o Evangelho?
Gente, brincar com a misericórdia de Deus, brincar com a misericórdia encarnada de Deus da sua mãe que aparece, brincar com a misericórdia de Deus que se torna visível com as lágrimas da nossa mãe, é ou não é brincar com a misericórdia de Deus? É ou não é um pecado contra o Espírito Santo? Claro que é, claro que é. E enquanto as pessoas permanecerem assim, para elas não há perdão. Não é que não vai haver perdão, mas se a pessoa resiste, eu quero te perdoar, eu ajoelho nos seus pés para te perdoar, eu quero te perdoar. Não é que você tem que pedir, não, eu quero te perdoar, me deixa eu te perdoar, eu quero te perdoar. Eu beijo os pés do bendito para que ele me deixe perdoá-lo, mas o bendito não quer. Se ele não me deixa perdoá-lo, ele vai ficar sem perdão, verdade ou não é? Então fica. Você está entendendo? O pecado contra o Espírito Santo é este. Gente, Deus tem vindo e beijado os nossos pés, para que nos deixemos perdoar, para que nos deixemos arrancar da lama deste mundo. E nós nos temos feito de rogado, analisando a Deus com a nossa pobre razão, com a nossa pobre lógica. Nós temos pecado contra o Espírito Santo e é preciso sair deste pecado. E é preciso sair desse pecado, porque é desafiar a própria misericórdia de Deus, é desafiar o perdão de Deus, Deus que vem para mim para me perdoar, que suplica para me perdoar, que se ajoelha nos meus pés para me perdoar, que beija os meus pés para que eu me deixe perdoar, e eu não me deixo, eu venho com raciocínios de lógica. E não deixo Deus salvar os outros irmãos que precisariam ser salvos. Isso é pecado contra o Espírito Santo. É por isso que eu comecei dizendo para você que este evangelho de hoje, ele é muito sério. Ele é muito sério. Você viu que o evangelho de hoje, que está lá em Lucas, né? Lucas capítulo 12. Interessante que aqui de novo 10, 11 e 12, né? É Apocalipse 12, 10, 11 e 12, e aqui é Lucas 10, 11 e 12. Coincidências de Deus. Não estou querendo dizer nada mais do que isso. Mas você vê lá, capítulo 10 diz: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. E você vai ver nas notas da Bíblia, pena que eu não tenho mais agora oportunidade de mostrar para você. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é pecar contra o Espírito Santo? É justamente nós estarmos diante da evidência do que Deus quer fazer e fechar os olhos. Eu tenho a evidência diante de mim, mas eu fecho os olhos. Deus está aí suplicando para me perdoar e eu não me deixo perdoar. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Lá no versículo 8 diz: digo-vos, todo aquele que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Gente, já agora, sem que tenhamos que chegar aos tribunais daqui para frente, reconhecer Jesus hoje é reconhecer a obra de Jesus hoje. E a obra de Jesus hoje é esta. É uma obra realmente de salvação. E Deus está salvando os seus filhos desta maneira. Isso é reconhecer Jesus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu não quero passar por isso no dia do julgamento. Não quero. Pelo contrário, eu quero reconhecer Jesus e testemunhar Jesus. E o versículo 11 vai dizer: quando porém vos levarem às sinagogas. É o que vai acontecer para frente. Perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Gente, num tempo relativamente breve, nós seremos julgados por causa de Jesus.
como aconteceu agora, no tempo do nazismo, como aconteceu durante muito tempo atrás das cortinas de ferro. Logo, logo vai acontecer para nós cristãos. Praticamente no mundo inteiro, nós teremos que responder diante de tribunais por sermos de Jesus. Se você não está preparado agora, você não estará preparado para quando este tempo vier. Por isso é preciso reconhecer Jesus agora, testemunhar Jesus agora, enquanto é tempo. É preciso sermos homens de fé. É preciso sermos homens de humildade, que na sua miséria aceitam a salvação, a única salvação que Jesus está trazendo para nós agora, neste tempo. Piedade, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, misericórdia de nós. Piedade de nós, Senhor, piedade de mim. Nós somos uma geração inconsciente, Senhor. Muito dura, muito incrédula, muito racionalista, muito infiel, Senhor. Nós pecamos, Senhor. Nós na igreja, nós batizados, temos pecado, temos errado muito, Senhor. O Senhor tem feito por nós muito mais do que fez pelo seu povo eleito. Mas nós continuamos insensíveis. Nós continuamos no torpor. Pode ir levantando. Misericórdia de nós, Senhor. Piedade de nós, Senhor. E nós estamos pedindo perdão agora, Senhor, porque dentro em breve virá a tua vitória. Porque dentro em breve virá a tua glória. Antes de falar dos momentos difíceis, o Senhor nos falou a respeito da tua vitória. Porque chegou a salvação de Deus, a autoridade do seu Cristo, a realeza do seu Cristo. Sim, Senhor, nós contemplaremos a sua glória, nós participaremos da sua glória, nós estaremos contigo, Senhor, na tua glória. Mas agora, Senhor, nós precisamos ser uma geração alertada. E vai dizendo comigo: eu sou teu, Senhor, te pertenço, Senhor. Sim, eu quero ficar contigo, Senhor. Eu sou um escolhido, Senhor. Eu não posso perder a minha escolha. Eu não posso perder a minha eleição. Não, Senhor, por nada neste mundo, por nada neste mundo. Não, Senhor, eu não posso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.